gente! Continuando a aula da semana passada, nós vamos hoje estar vendo mais um conteúdo complementar. Estamos hoje no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu sou a professora Maíra, professora de língua portuguesa. Chega mais! As competências, vocês irão conhecer o contexto de produção oral e como habilidades, vocês deverão reconhecer conceitos de variedade linguística da língua falada. Vamos trabalhar hoje com variações linguísticas, mas vamos retomar o assunto da aula anterior que falava sobre língua e fala. Então, relembrando, a fala é a língua no momento em que está sendo usada por um indivíduo. É um ato individual de vontade e de inteligência. Nós somos falantes e exercemos a oralidade. Então, a variação linguística vai passear pela fala. O que é variação linguística? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. A todo momento nós estamos exercendo a comunicação, nós estamos falando, né? E nesse momento uma mensagem é transmitida pelo emissor e o receptor ou os interlocutores recebem aquela mensagem. Quando essa mensagem é passada e é compreendida, ali estabelece a comunicação. Ali o texto expresso naquele momento, seja ele oral ou escrito, né? Os textos que circulam, eles têm significado completo, que não é o caso agora da escrita, mas sim da fala. Continuando. Vamos encontrar dentro desse Brasil enorme e maravilhoso como o nosso, a existência de vários tipos de variação linguística. Uma delas é a variedade regional. Professora, por que eu preciso saber disso? É muito importante que você saiba fazer essa diferenciação. São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades. Por exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. Então, meus amores, nós estamos em lugares diferentes, é comum que algumas palavras recebam sons de outras formas. Também é comum que eu e outra pessoa que esteja em outro lugar atribuam um significado ao mesmo objeto de forma diferente. Então, para mim, eu posso conhecer aqui uma fruta como tangerina. Aí vai para outro lugar, chama de bergamota, vai para outro lugar e chama de outro nome. Assim acontece e a gente chama de variedade linguística e regional. Tudo bem? Não é porque estamos em Juazeiro que todas as palavras nós pronunciamos semelhantemente a quem mora em Petrolina. Vai haver particularidades, porque há uma variedade linguística dentro da fala dos falantes da língua portuguesa. Variedades sociais são variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático. Vamos ver. Plantar, para alguns, ao invés de plantar. Bom em vez de bom. Problema em vez de problema. Bicicleta em vez de bicicleta. R$10 em vez de R$10. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fuma em vez de nós fomos. Cuidado! Não podemos dizer
que determinadas pessoas falam errado, porque senão caímos no preconceito linguístico. Isso trata de uma variação linguística, onde cada lugar, ou dependendo do aspecto que esteja acontecendo, que esteja internalizado naquele momento, haverá uma variação. Variação linguística, nós temos aqui ainda alguns graus de formalismo. O primeiro a ser identificado é a formal, que é uma linguagem que segue fielmente a norma padrão. Lembram lá no assunto anterior, em que nós tratamos da norma padrão, que é sistematizada na gramática e que é trabalhada dentro da escola? Pois bem, ela está aqui. Vamos ver um exemplo? O professor doutor, convidado a participar como palestrante neste simpósio, fará sua exposição às 20 horas no Salão Nobre. Então, há um grau de formalidade aí. Continuando, nós temos aqui quais as situações em que devemos usar a formal. Primeiro, uma palestra feita em uma plateia sobre matéria científica, é necessário usar conforme a norma padrão. Uma solenidade de formatura, uma carta endereçada a uma autoridade. Então, há uma adequação para esse sentido. Já a variação linguística com grau de formalismo informal ou coloquial, a linguagem sem a rigidez das normas gramaticais, descontraída, afetiva, é a linguagem do dia a dia. Aquela que usamos com pessoas de nossas relações mais próximas ou apenas conhecidas. Exemplo, e aí, mano, tá a fim de dar uns rolê hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana? Morou, velho? Vejam aí que já não tem um rigor. Então, é possível que se use a informal ou coloquial. E quando a gente pode usar? Em situações informais. Quais são as situações informais? Em uma reunião familiar, em conversa com colegas e amigos, em um bate-papo informal. Então, prestem atenção. A formal e a informal. Nenhuma está errada. As duas são usadas em situações diferentes. O que existe é uma adequação. Nós estamos falando de oralidade, nós estamos falando de variação. A língua é uma só, língua portuguesa, mas essa língua portuguesa, ela é falada com algumas características, algumas particularidades que são chamadas de variações. E essas variações, não só como essas que eu mostrei para vocês, mas outras, são muitas outras situações que vão informar que há lugares, há situações em que o falante, ele varia, há uma variação na forma de falar, características de uma região, as pessoas que moram no interior, as pessoas que não tiveram acesso à educação, as pessoas que moram na cidade, outra no campo, há essa variação, né? Muitas variações vão perpassar o nosso Brasil e elas têm que ser valorizadas. Então, você como aluno, dentro do contexto de língua portuguesa, tem que saber que existe a variação linguística dentro da nossa língua portuguesa. Para não esquecer, a língua é a identidade de um povo. Preserve-a. Um abraço a todos vocês e vamos aqui, acompanha comigo aqui o nosso desafio. Como desafio, pega teu caderno, pega a tua caneta, aperte o pause e vamos copiar. Copiou? Ok, vamos lá, faça o registro. Proposta de atividade complementar, pesquisa super importante. Falamos de variação linguística e vocês vão pesquisar sobre o que é preconceito linguístico. Então, façam esse trabalho de pesquisa, postem no portal. E desde já eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, certo? Estamos aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede, trabalhando com vocês. Não importa onde você esteja, portanto que estejamos juntos. Se o aluno não pode ir à escola vai até você.
Agradecendo, compartilhe, comente, dê um like. Obrigada!